17. Vamos decorrer no texto, a partir do versículo 12. Diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E, nos dias de Saul, era este homem já velho e diante da cidade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes deles, dos 3: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Amém? Temos aqui uma história que conta o princípio da história de Davi, depois dele ser ungido. Então Davi ele era um homem obediente ao seu pai. Davi ele não se importava com as ordens do seu pai. Porém Davi era um jovem moço, bem moço, muito pequeno para estar no fronte de guerra. E por ser jovem demais, ele servia os irmãos em batalha. A batalha era o seguinte: de um lado de um monte em cima estavam os filisteus, e do outro lado estava Saul com os israelitas. No meio tinha um vale, e esse vale é onde eles se encontravam e começavam a se degladiar, a se matar e a se guerrear. Era assim que eram os conflitos naquele tempo. Aquele que corria, aquele que morria, aquele que perdia, era dominado pelo outro. E assim eram os exércitos. No meio daquele exército dos filisteus tinha um homem chamado Golias, aonde ele se apresentava perante o seu exército, afrontando o exército de Israel. 2 vezes por dia ele afrontava, ele xingava, ele amaldiçoava e ele queria o confronto. Manda um de vocês para vir para mim, ou então vem todos. E ele se apresentava, era um homem de aproximadamente 3 metros de altura, vestindo uma couraça, aproximadamente 50 ciclos de cobre, onde cobria ele dos pés à cabeça. Contanto que o capacete que ele usava era um capacete de bronze, aproximadamente 8 quilos. Então ele ia fortemente armado, ele tinha uma couraça praticamente impenetrável. Ele usava uma lança, segundo a Bíblia diz que era mais ou menos do tamanho de um eixo principal de um tear, então era mais ou menos assim. E na ponta dessa lança tinha a ponta de ferro, aproximadamente 7 quilos. Então ele botava medo naquilo que ele usava. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o exemplo de Golias, da armadura, da ousadia de querer afrontar o povo de Deus, afrontar o próprio Deus, esse exemplo é um exemplo falho. Ele era um homem orgulhoso, um homem sanguinário, ele era um homem ímpio, ele não acreditava em Deus. E ele
queria enfrentar o próprio Deus vivo. Davi, em obediência ao seu pai, ele estava apacentando as suas ovelhas, muito tranquilo. O fronte de guerra estava à frente e ele mais atrás. E Davi, na sua apacentação de ovelhas, Davi, ele era um rapaz assim, temeroso a Deus, obediente à palavra de Deus. Ele era um estudioso da palavra, porque ele foi introduzida a palavra nele, a fé estava nele, ele tinha, porque já faleceu, mas ele, na convicção de fé, como hoje ainda Israel chora por ele, tinha Deus, ou tem Deus, como seu castelo forte, como seu baluarte, como seu protetor, como seu Deus verdadeiro. O outro vinha com armaduras imponentes. Vamos botar aqui um tanque de guerra. Imagina um homem de 3 metros de altura, carregando uma lança monstruosa, que botava medo onde passava, aonde tinha um escudo mais ou menos do tamanho dele, que tinha um escudeiro para ir à frente dele, para ele ficar atrás desse escudo. A espada de Golias tinha aproximadamente 8 quilos. Imagine 8 quilos na mão, você levantando e batalhando o dia todo. Então ele era um homem muito forte. Ele era um homem muito audacioso. Ele era tão audacioso que ele confrontava com palavras, amaldiçoando aquele povo de Israel, os guerreiros que estavam ao lado de Saul, todos os dias por 40 dias. E um desses dias, Davi, em obediência ao pai dele, foi levar, por detrás das linhas inimigas, foi levar grãos tostados aos irmãos. Alimentação para os irmãos, pão. Porém o pai dele disse assim: olha, você vai levar também esse queijo aqui, vai ser tua moeda de troca para você conseguir passar e entrar dentro do exército. Para você ver os seus irmãos, e você vai ver, falar com seus irmãos, e você vai me trazer notícias dos seus irmãos estão bem. Era essa a intenção de Jessé. Mas Deus, ele age de maneiras que você nem imagina. Aquele menino, ele lutava com o urso, ele tirava ovelhas da boca de um leão, sem medo. Ele não temia a morte, porque a fé de Davi era tão grande em Deus, que não via barreiras para isso. Imagina ele dizendo que tomava da boca de um urso, ou tomava de uma boca de um leão, uma das suas ovelhas tomada, pegava-se na barba do leão e o matava, o feria. Do mesmo modo, um urso, você não imagina como é que era o urso naquele tempo. Imagine um menino enfrentando tais situações. Isso era algo do cotidiano de Davi. E você sabe qual era as armas de Davi? O homem, ele foge armas, mas Deus também foge às armas dele. O interessante é que no texto diz que Davi passou pelas linhas inimigas, chegou até os irmãos deles estavam ao fronte aqui, todo mundo em cima do monte aqui, estava o vale aqui. Golias desceu e começou a blasfemar sobre o povo de Israel e sobre o Deus de Israel. E Davi começou a se indignar, ele disse assim: por que nós estamos deixando ele falar isso do nosso Deus? Por quê? Se nós servimos um Deus vivo, um Deus que nos dá a vitória,
Por quê? E Davi ele começou a se indignar com aquilo, mas ele via Golias, ele falou assim, isso é só um homem. Esse homem não é páreo para nós. Esse homem não é páreo para Deus. Davi um menino. Não tinha formosura, era um menino. Não tinha altura de guerreiro, era um menino. Um garoto. E aí chega um certo senhor, mais na frente, e diz assim que Saul disse assim, ó, aquele que descer lá, e enfrentar aquele homem, ferir ele, eu, o rei Saul, eu vou dar minha filha em casamento. Meu bem maior, meu tesouro. E também você não vai mais pagar impostos. Você vai fazer parte da minha casa. Você vai fazer parte da minha casa. A casa do teu pai vai ser a minha casa. E assim Davi começou a perguntar, como assim? Como assim? Quer dizer que se eu derrotar aquele incircunciso, eu vou ter a mão da filha do rei? E aquele senhor disse, sim, você vai ter a mão da filha do rei. Aí Davi disse assim, pois tá bom. Isso aí não é nada perante o meu Deus. E o interessante é que Golias, ele era armado, como eu falei, um tanque de guerra. Ele era um cara assim, imponente. E as armas que Deus deu para Davi, um alfoge, que era o mocó, a gente conhece como mocó, né, Vitor? Mocó, alfoge, ali, uma funda, que nós conhecemos como badog, uma funda, e algumas pedras. Porém, naquela época, as pessoas já faziam pedras de barro, já moldavam as pedras de barro, ou então lapidavam as pedras, para achar o melhor contorno para usar. Naquele tempo já fazia isso. Mas Davi não. Davi passou próximo ao ribeiro e pegou 5 pedrinhas lisas. Pedrinhas lisas. Ou seja, não teve homem que fez aquelas pedras. Apenas Deus. Davi que estava mostrando que não precisa de nada que eu venha fazer com as minhas mãos para matar esse circunciso. Davi muito, não tem aquelas pessoas que ficam muito eufórico na situação. Davi, muito eufórico, foi chamado à presença de Saul, e Saul disse assim, meu filho, você não tem tamanho, você não tem idade, vai ser, mas eu já matei leões, eu já matei ursos, eu não temo, eu não temo. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração neste momento, mas eu quero dizer para você algo da parte de Deus. Existem muitos Golias hoje que tentam te intimidar. Existem muitos Golias hoje, tanque de guerra, que você acha que é impenetrável, mas Deus acha a brecha e penetra. Deus é Deus. E naquele momento Saul disse assim, você tem coragem? Ele disse, eu vou. No nome do Senhor eu vou. E eu vou matar aquele incircunciso. No nome do Senhor. Nós somos um povo escolhido por Deus. E nada vem contra nós. Era mais ou menos assim, eu não entendo por que vocês estão com medo daquele homem, se nós temos um Deus poderoso do nosso lado.
Davi queria dizer isso para Saul. E Saul, ele viu coragem naquele menino e disse assim: pois pega a minha armadura. Pega a minha armadura. A armadura real. Davi vestiu a armadura. Saul era um homem grande. Ele era um homem formoso. Ele é um homem formoso. Davi era um menino. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a armadura que Deus te deu não serve no teu irmão. A armadura que Deus lhe dá não serve no teu irmão. Não tem como. Não existe como. É impensável você pensar que vai pegar as armaduras do pastor Washington. É impensável. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir pegar a armadura do meu irmão Vitor. Não. Do irmão Jairon, pastora Fátima, desse velho servo aqui. Não. A armadura que Deus te dá, ela é exclusiva. O homem pode até querer te dar outra armadura, mas não vai caber em você. E assim, Saul entregou aquela armadura para ele e vestiu. Ele disse: não tenho como ir batalhar com ele desse jeito aqui. Tirou, despiu-se e disse assim: o que eu tenho já está comigo. Vestiu sua roupa novamente, cingiu-se a sua vestimenta, botou o mocózinho do lado. Já tinha 5 pedrinhas no mocó. E ele desceu ao vale. E aquele homem já tinha descido já para zombar do povo de Deus. Já tinha descido para zombar o povo de Deus. A palavra de Deus não disse se foi na primeira hora ou foi na segunda hora. Só disse que ele já tinha descido. Então ele desceu, foi afrontar. E lá vem Davi. Lá vem Davi. E lá vem Golias. Golias, quando viu aquele menino, eu imagino um meninozinho franzinho, com aquela mocozinha do lado, e ele dizendo assim: ei, quem és tu? Vocês não tem homem aí não para mandar? Vamos mandar logo isso aqui para mim, esse cão, esse cachorro? Foi assim o tratamento dele para com Davi. Vigia, menino. Foi assim o tratamento. Não teve outro tratamento não, foi desse jeito. E aquilo foi enchendo Davi de uma ânsia. Davi disse assim: ei, tu vem contra mim com tudo que tu tem, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Quando você passa por dificuldade, é no nome do Senhor que é resolvido. Não existe barreiras que o nome do Senhor não quebre. Não existe. E voltando aqui o contexto bíblico, diz que aquele homem colocou o escudo na frente e disse assim: eu vou te matar, e hoje mesmo, as aves do céu vão comer sua carne, e os cães vão se alimentar do resto. E Davi disse assim para ele assim: eu não vai ser eu, porque eu vou contra ti no nome do Senhor. Imagina essa cena. Se você conseguir mentaliza comigo essa cena. Um homem pesado, com a espada, levanta a espada, corre com dificuldade, porque é muito peso em cima dele, e lá está Davi, correndo também, de lá para cá, e pegou assim a funda, pegou aqui no mocó, aqui aquela pedrinha lisa, colocou na funda, e começou a correr, correndo.
Davi não estava parado não, e jogou assim não. Não, Davi estava correndo. O vale era grande. O vale era grande. Entre um monte e o outro. Não tinha como Davi descer aqui ou ele vir para cá. Não. Eles iam ter o confronto. Então Davi veio correndo com a funda aqui, correndo. Golias veio de lá para cá. Imagine, o capacete de Golias, 5 quilos na cabeça. Só tinha uma brecha. Só tinha uma brecha, onde passava o olho dele. Só tinha essa brecha. Rodou a funda correndo e lançou a pedra. Segundo a palavra, a pedra cravou na sua testa. Vocês não estão compreendendo a palavra. Em nome do Senhor, o tanque de guerra que está te atrapalhando vai ser cravado com aquilo que Ele mesmo vai fazer. A arma que dele vai te dar vai vencer esse empecilho. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos sinceros com Ele, que nós sejamos pacientes nele, que nós sejamos dependentes deles em tudo. Tudo. Em tudo. Não existe barreira que não possa ser ultrapassada no nome do Senhor. Não existe. Não existe montanha, não existe nada que pode te atrapalhar no nome do Senhor. Não existe. Segundo o texto, Davi correu até Golias, Golias já caiu para trás. Ele pegou a própria espada de Golias, levantou e cortou a cabeça de Golias. E nesse exato momento, olha o que aconteceu. Aconteceu algo fantástico. Os filisteus estavam olhando Golias ser derrotado. E o povo de Israel viu que não tinha um menino matou um gigante no nome do Senhor. Aquele povo começou a acreditar no Deus vivo de Israel e começou a marchar e mataram todos. Mataram todos. É muito simples, meu irmão. Essa aqui eu posso falar para você assim, sem medo de errar. É um exemplo que nós temos que ter na nossa vida. Leia, compreenda a história de Davi. Essa parte aqui do início da carreira dele, vamos dizer assim, é inspirador para um novo convertido. É inspirador para um velho convertido. É inspirador para o crente. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem crê. Davi, ele creu no Senhor. Eu vou contra ti, mas é em nome do Senhor. Davi, ele não estava preocupado se ele ia ser morto à espada. Davi não estava preocupado se ele ia ser massacrado. Não, Davi não estava preocupado com isso não. Davi nunca se preocupou em um leão comer ele, não. Davi, ele tinha uma palavra. E ele tinha promessa. Se você tem palavra, vai ser cumprida. Se você tem promessa, vai ser cumprida. Nada muda na vírgula do Senhor. Nada muda no que aquilo que Deus tem para você. E nenhuma barreira vai ser empecilho para você. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Às vezes o teu problema é tão grande, que você começa até imaginar esse problema. Como é que eu vou conseguir passar desse vale? Um de nós falamos assim, esse vale
de ossos secos. Como é que a gente vai começar a passar disso? É porque você esqueceu um pedacinho. Você esqueceu um pedacinho. Que tudo que você vai fazer, você tem que colocar em nome do Senhor. Eu vou contra ti, obstáculo, mas é em nome do Senhor. Eu vou contra ti, tanque de guerra, mas é em nome do Senhor. Eu vou contra ti, problema, mas é no nome do Senhor. Não existe. Não existe. Nós fazemos os nossos próprios problemas. Vocês sabiam disso? Somos nós que aumentamos ele um tanto que você não consegue nem observar a saída. Você não consegue nem observar a saída. Nós temos que primeiro buscar o reino. Entenda isso. Busca-se primeiro o reino. Davi fez isso. Davi buscou o reino, buscou Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado no tempo certo. Tudo. Se você observar o que aconteceu com Davi depois disso, tudo foi no tempo certo. Tudo. Tudo. Então é importante que nós possamos entender e observar algo. Talvez o teu problema seja inalcançável a saída. Para nós, para o homem, existe esse tipo de problema, mas para Deus não existe. Para Deus não existe. Para Deus não existe. Eu quero dar só um exemplo. Quem estuda aqui? Ainda. Se você estuda, se você não se preparou para a prova, você vai passar nela? Se prepare para poder passar por ela. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Davi se preparou o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Davi, ele era um homem, no final da história, não saindo do texto, Davi, ele era um homem valente, mas temente. Davi não aceitava zombaria contra Deus. Davi não aceitava desonra contra Deus. Não aceitava. Não aceitava. Porque ele buscava o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Quando nós temos Deus verdadeiramente no nosso coração, quando nós temos Ele presente na nossa vida, você não vai aceitar uma pessoa zombar de Deus. Você não vai aceitar uma pessoa defamar o nome de Deus. Não é só mais um, não. É o Deus verdadeiro. É o Deus que faz. É o Deus que cura. É o Deus que mantém. É o Deus que sustenta. É o Deus das nossas vidas. É esse Deus, é o mesmo Deus de Davi. Aonde Ele livrou ele da espada, aonde capacitou ele para governar, aonde no final de tudo diz assim: o homem segundo o coração de Deus. Você sabe o que significa essa palavra? O homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava o povo de Deus. O homem que ama o seu próximo. O homem que ama o seu próximo. Era isso, Davi. Essa é a história de Davi. Do início, tem um meio, que depois a pastora vai pregar. E tem esse fim. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ama o povo de Deus. É por isso que no início eu falei que ainda hoje, lá em Israel, se chora
no corpo, no túmulo de Davi. Amém? Quero convidar aqui os meninos do louvor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que não existe barreiras. Não existe barreiras. Não existe barreiras. Eu quero convidar você a ficar de pé. Não existe o Golias. Davi olhava Golias como um homem qualquer. Vocês sabiam disso? Era um homem qualquer. Não me tinha medo nele, porque era um homem qualquer. Era um homem que zombava de Deus. E por conta da zombaria dele, ele foi morto. A cabeça dele foi levada aos pés de Saul. E o corpo dele foi comida de aves e cães. Aves e cães. Não existe barreiras. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, meus irmãos, se você tem essa barreira que venha tirar sua visão do reino, que venha lhe atrapalhar na sua vida, comece a ver Deus, comece a observar Deus, comece a correr contra a situação. Faça como Davi. Davi pegou aquilo que ele já tinha, mas o que matou Golias não foi a fundo o badog, não. Foi a pedra que foi forjada por Deus. Uma pedra que atravessou um capacete de bronze e cravou a testa dele. Uma pedra. Um tiro de canhão. Um menino. Bem no meio da testa dele. E assim acabou a história daquele incircunciso, aquele que não tinha um coração separado, aquele que defamava Deus, aquele que botava medo em toda uma nação, o gigante caiu por terra, no nome do Senhor. Um gigante caiu por terra no nome do Senhor. Isso é uma lição fantástica para a minha vida e para a sua vida, porque todos os dias se levanta, mas todos os dias cai. Todos os dias se levanta. Pode dar até teus passozinhos, pode até correr, mas no final do dia cai. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Feche seus olhos.